Sagradas são as mães que fazem oração pelos seus filhos. O que a sua mãe é capaz de fazer por você? Você tem ideia? Você consegue me dizer o que a sua mãe é capaz de fazer por você? Com certeza ela fica em casa orando toda vez que você sai, né? Ela ora para que você não corra perigo, ela ora para que Deus guarde você até você chegar em casa. O que eu quero dizer é o seguinte: dê valor à sua mãe, porque mãe é sagrado. Toda mãe, ela pensa na santa proteção dos seus filhos. Então, por falar em mãe, eu me lembrei de um caso aqui de profecia, e eu vou citar essas profecias para você. É meio que fugindo do assunto, mas já que me veio à mente, eu vou falar. Vamos falar de Jesus. Eu vou falar da mulher de Zebedeu, que chegou para Jesus Cristo e intercedeu pelos seus filhos. Ela disse: mestre. Jesus disse: sim, pode dizer. Ela disse: Senhor, quando o Senhor entrar no seu reino, eu quero pedir que o Senhor ponha à sua direita e à sua esquerda os meus dois filhos. Jesus, olhando para ela, disse assim: pode por um acaso ele beber do mesmo cálice que eu bebo? Você acha que os seus filhos são capazes de beber no mesmo cálice que eu bebo? Então Jesus disse assim: eles podem até entrar no reino, mas quem decide em qual posição que eles vão sentar, se é à direita ou se é à esquerda, não compete a mim, mas compete ao nosso Deus, o nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso. E por falar em Jesus, bom, não liga não que eu tenho uns filhotinhos de cachorro, que isso é barulho de filhote de cachorro, então eles estão fazendo a maior festa ali. Eu tô virado, eu nem consegui dormir, cara, então eu aproveitei que o dia ainda tá clareando, é bem cedo ainda, então eu aproveitei para poder fazer esse vídeo. Mas se você escutar algum latidozinho aí, são dos meus cachorrinhos aqui, tá? Dos meus filhotes. Então não repare porque faz parte, né? Faz parte. Mas então, falando de Jesus, como eu estava dizendo, Jesus é onisciente, é onipresente. Jesus tem poder e tem autoridade. Uma das coisas que Jesus fazia e faz, né? Que ele vive, o nosso rei vive. Ele via o presente, o futuro. Ah, mas como assim que você está dizendo que Jesus via o futuro? Calma que eu vou explicar para você. Jesus chamou 2 discípulos e ele disse para ele: vá nessa aldeia de fronte e lá vai estar uma jumenta e uma jumentinha virgem que ela nunca foi montada. Olha só como é que ele sabia. Ela nunca foi montada. Pegue-a e traga para mim. E se alguém interferir, você fala no meu nome, fala que o mestre precisa dela para que ele se apresente como rei. Então os 2 discípulos foram, chegando lá, desataram a jumenta e quando ia levar, a dona da jumenta interferiu e ele falou: o mestre precisa desse animal para que ele se apresente. E ela então reconheceu, porque Jesus já tinha feito um milagre na dona da jumenta. Ela vivia entrevadas, ela tinha um problema na coluna que ela não conseguia se erguer. E Jesus colocou a mão sobre ela e curou aquela mulher, para você ver como é que são as coisas. Outra coisa também sobre o poder de Jesus é a visão que ele tem. A visão. Jesus, certo dia na Páscoa, ele também selecionou 2 discípulos e falou: vá até a cidade. Chegando lá, você vai encontrar um homem com um cântaro d'água na mão. Siga ele
até os seus aposentos, e quando ele entrar num tabernáculo, você se aproxima dele e diz: o mestre te pergunta onde é que ele vai fazer a sua ceia. Você tem a noção, você tem a noção do que é isso, cara? O poder que é isso? Imagina eu daqui, ó, eu daqui e falar, vai lá no centro de Nova Iguaçu e você vai encontrar um homem com um canto d'água na mão, e chegando lá você fala para ele aonde o mestre pode se apresentar para que ele faça a sua ceia. Tente imaginar isso. Os 2 discípulos chegando lá se depararam com um homem dentro da cidade com um canto d'água na mão, e quando eles chegaram, que eles seguiram esse homem, o homem disse: por que me segues? Aí eles disseram: o mestre mandou te perguntar onde ele vai fazer a sua ceia. Foi quando Jesus arrumou o tabernáculo para que ele fizesse a Santa Ceia. Então isso é muito forte, cara, muito forte. Mas voltando lá, no caso da jumentinha, que Jesus mandou buscá-la, então Jesus mandou buscar, era para ele fazer a entrada triunfal. Então asselaram aquela jumenta e Jesus sentou na jumentinha virgem, que ninguém ainda tinha montado nela. Foi quando Jesus seguiu para dentro de Jerusalém, fazendo a sua entrada triunfal. Os homens levavam ramo e as mulheres levavam flor. Aí meu pai cantava assim: os homens levavam palma e as mulheres levavam flor, para enfeitar o caminho do divino Salvador, que era Jesus. Só que eles gritavam: Hosana, Hosana nas alturas. Santo, santo, santo és o Senhor. Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Foi quando Jesus entrou que as mulheres balançavam ramo, cara, que era palha, né? Ela era palha para poder fazer a entrada triunfal. Foi quando Jesus entrou em Jerusalém, que ele jogou tudo para o alto, que ele falou que eles estavam fazendo, estavam usando a casa de meu pai para que desse lucro para eles, para que dessem lucro para eles. Então, foi quando Jesus fez a entrada triunfal dele, e ali ele mostrou para aquelas pessoas que ele era o verdadeiro rei. Então tudo isso é sagrado, tudo isso é sagrado. Quando você fala em Jesus, você fala nessas passagens todas, porque, cara, uma coisa puxa a outra e tá tudo ali, tá tudo próximo um versículo do outro. Se você lê uma página, você já pega na outra e, pô, sobre essas coisas todas. Então, nós começamos na mãe que ora pelos seus filhos, e teve a mãe que teve a coragem de interceder pelos seus filhos com o nosso Rei Jesus, pedindo para que eles se sentassem na mesa do Rei, à direita de Jesus, e outro sentasse à esquerda. E Jesus disse: a mim não compete, porque quem decide é o Pai, quem decide é o nosso Deus. E eu fiquei pensando assim, cara, imagina quando a gente subir aos céus. Se você ficar em pé, vendo aqueles heróis, os nossos heróis, sentados à mesa ao lado de Jesus, nós temos que dar graças a Deus. Eu fiquei imaginando quando eu cantava a Folia de Reis. Quando eu cantava a Folia de Reis era assim, a gente ia numa festa, Folia de Reis, então, enquanto uma outra folia sentava na mesa para jantar, a gente chegava com os instrumentos e a gente cantava uma partida enquanto eles estavam sentando, e os donos da casa, são os anfitriões, né, que estavam preparando o jantar para eles, e a gente cantando uma partida. Então a gente cantava a partida da Santa Ceia, cantava a entrada triunfal de Jesus. Então eu fiquei imaginando assim, imagina quando a gente chegar no céu, que a gente vê Jesus sentado à mesa e os nossos heróis. Vê Moisés, vê Abraão, você vê Josué, Elias. Imagina, cara, Daniel e os apóstolos de Jesus. Se a gente ficar em pé, conseguir cantar para eles, a gente tem que dar glória a Deus. Glória a Deus. A gente almejar sentar ao lado do mestre é você
pedir alto demais, é você sonhar alto demais. Se Deus tiver a misericórdia de nos levar para o céu, se a gente conseguir ver esses reis sentados aí, eles são reis, cara. Os reis da terra que Jesus deu toda a autoridade para eles. A gente vê eles sentados à mesa e conseguir bater palma para eles e cantar louvores para ele. Isso não tem preço, cara. Não tem preço. Tá dando para você entender o poder da palavra, o poder das coisas? Então a gente tem que dar glória a Deus, só porque a gente vimos eles. Eles são os nossos heróis na fé. A gente se espelha nessas pessoas que fizeram tudo pelo reino, que foram até o fim das consequências. Eles foram até o fim, eles seguiram, eles lutaram bravamente. São exemplos, cara. Jó, Isaac, Jacó. Eles são exemplo pra gente. Imagina. Moisés, cara. Noé. São Josué. Se for falar aqui, eu vou perder as contas. Mas vale a pena. Um dia a gente vai encontrar esses mestres. E principalmente o pai, né? O pai sentado na cabeceira. O rei sentado na cabeceira. Com todos os seus apostolados e essas pessoas que foram exemplo para nós. Então é isso, gente. Eu vou parar por aqui porque eu acho que eu já me prolonguei demais e tá na hora, né? Tá na hora de parar e apreciar um novo dia. Apreciar, porque para mim a noite virou dia, o dia virou noite, e graças a Deus por isso. É muito bom você viver a fé, é muito bom você estar na presença. Não importa se você dorme, se você deixa de dormir, o importante é você estar ali, ó, seguindo, marchando com o nosso Deus, para que depois você cante o hino da vitória. Um beijo e até a próxima, gente.